Olá, alunos. Vamos para a nossa 14ª aula, que aborda o estado triplo de tensões e lei de Hooke generalizada. Ok? Vamos supor, agora, que nós tenhamos um corpo, aqui um diferencial de volume, dentro do solo, sujeito a combinações de cargas aqui de todas as direções. Assim, não tem mais simplificação de estado plano de tensões. Nós imaginando aqui um diferencial de volume, aqui no sistema XYZ, ok? Nosso sistema clássico XYZ. Aqui temos um diferencial de volume. Agora a gente tem tensões em todas as 6 faces do nosso cubo. Nós temos então a tensão na direção X, normal, na direção Y, normal, na direção Z, tensão Z, e temos para os seus respectivos planos, as tensões cisalhantes. Então, se vocês olharem, a gente tem 3 tensões cisalhantes também atuando, ok? Na realidade, existem mais do que 3 tensões cisalhantes, né? Mas assim, mas a gente já mostrou que por simetria de tensão cisalhante, numa das primeiras aulas, por exemplo, tal YX é igual tal XY. Lembra que eu mostrei que essas tensões são simétricas? Então, aqui o tal XY e o tal YX, eles são o mesmo valor. Então, na realidade, a gente tem 3 tensões normais e 3 tensões cisalhantes. Isso é o nosso cubinho aqui com as 6 tensões que acontecem num ponto específico aí, Q. Okay? Agora, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no estado duplo. Tentarmos deduzir um eixo, né, um eixo local x', y', z', de forma que a gente consiga medir o estado triplo de tensões que esse sólido infinitesimal está sofrendo. Ok? Então está aqui os valores. Okay? É costume representar isso por uma matriz de tensão, ou na verdade é um tensor de tensões, representado dessa forma, onde a gente tem na diagonal principal as tensões normais, x, y, z, e aqui nós temos tal xy, tal xz, tal yx, tal yz, tal xz e tal yz. Lembrando que esses dois são os mesmos, eles têm os mesmos valores por simetria de tensões cisalhantes, assim como esse é igual a esse, assim como esse é igual a esse. No caso, então, a gente teria 6 componentes de tensão no estado triplo. Okay? Assim, então, conforme eu já falei, a gente quer então determinar essas tensões não mais no sistema cartesiano x, y, z. Sim, na direção horizontal, vertical, z perpendicular. A gente quer determinar isso em qualquer outra direção, em qualquer outro plano. Por quê? Já lhe dito que existem tensões, é possível, e de modo geral acontece, temos tensões normais e cisalhantes maiores que as que surgem nesse plano inicial de estudo. Ok? Assim, conforme lá no 2D nós fizemos, nós pegamos naquele diferencial de área, a gente fez um corte num plano daquela área e fizemos equilíbrio de forças. Aqui, como a gente está pensando num diferencial de volume, a gente teria que cortar um diferencial do cubo, ou seja, nós temos que gerar um tetraedro com a sua faceta inclinada aqui, que tem a área de S, e as facetas aqui nos respectivos planos, XY, XY, XZ e YZ, com as suas tensões conhecidas, ok? Então, o colorido aqui, são as tensões no plano XYZ paralelo aos eixos indicados. E na faceta inclinada aqui, nesse plano inclinado, aqui, eu quero calcular essas tensões aqui nesse plano, o ρx, ρy e ρz, que resultam do equilíbrio desse tetraedro infinitesimal. Ok? Então, é possível representar essas tensões que surgem nessa faceta inclinado, ok, em termos das tensões no plano XYZ, mediante essa expressão aqui. Esses ângulos aqui são esses cossenos, são os cossenos diretores que representam o plano. Então, alfa eu estou chamando aqui o ângulo que liga o eixo x
anormal da faceta aqui, ó. Então, a faceta é indicado pela sua normal aqui. Então, esse ângulo aqui, ó, o alfa é o que relacionado ao ângulo de x para essa normal. O beta é o y para essa normal e o θ é de z para essa normal. Assim, nós temos os cossenos diretores, na qual eu posso representar as tensões no XYZ correlacionadas com a sua respectiva, na faceta, com seus respectivos eixos aqui. E aí eu tenho essa expressão aqui, ok? Então, nós temos aquela faceta e temos as três tensões atuando nas direções x, y, z, e a gente, então, pode ter a resultante que acontece desses três vetores. A resultante desses três vetores aqui, por Pitágoras, né, eu posso obter dessa forma, assim, o seu valor em módulo, ok? Então, naquela determinada faceta inclinada, ok? Nós temos em módulo o valor daquela tensão resultante. E podemos, então, representar vetorialmente que temos perpendicular à faceta a tensão normal e paralelo à faceta a tensão cisalhante. É possível manipular aquela equação dos slides anteriores de forma que a tensão normal, essa daqui, ó, perpendicular, né, à faceta, ela é dada por essa expressão. Ou seja, aqui estão os cossenos diretores e as tensões que acontecem no plano, nas direções x, y, z, respectivamente. Está aqui, ó, essa equação enorme, eu consigo obter a tensão normal que acontece nessa faceta. Aqui estão os cossenos diretores indicados. Okay? Assim, conhecido essa tensão resultante ρn, conhecido o sigma n, a gente consegue obter o cisalhamento naquela faceta. Só fazer por Pitágoras, né? Então, a tensão cisalhante naquela faceta é dada por essa expressão aqui, já que isso é conhecido e já que isso é conhecido. Ok? Assim, manipulando aquelas equações, a gente também, derivando ela em função dos cossenos diretores e brincando trigonometricamente, é possível calcular as tensões principais que acontecem, então, no nosso caso tridimensional, nossas tensões no estado triplo, desculpa. Então, aqui está uma representação, simplificadamente, toda a parte, o algebrismo já foi feito, e eu simplesmente vou apresentar para vocês o procedimento já fechado de como que se calcula essas tensões principais. Aqui está a fórmula para o cálculo dessas tensões principais, onde I1, I2 e I3, que está na outra transparência, são os invariantes de tensão. A gente convenciona que esse é maior que esse, que é maior que esse. Sigma1 maior que sigma2, sigma3. Ok? Aqui está de novo a representação do cálculo dessas tensões principais, onde I1, I2 e I3, conforme ele disse, são os invariantes de tensão, que é dado por essas expressões. E esse ângulo aqui, o φ, entra nessa expressão e ele é dado por 1/3 do arco cosseno desse quociente aqui, que está em termos dos invariantes de tensão. Percebam que tudo está em função das tensões obtidas no plano x, na direção x, y, z. Então, conhecidos os valores das tensões em x, y, z, a gente consegue obter esses invariantes, esse ângulo e aqui substituindo as tensões principais. E as tensões cisalhantes, elas podem ser calculadas mediante essa expressão aqui, ó, que vou mostrar para vocês, que também a gente tem um círculo de Mohr relacionado no estado triplo de tensão. Então, aqui, ó, temos definitivamente como calcular essas tensões principais, dado por essa relação. E aí, para cada tensão principal, eu preciso obter em qual faceta, em qual ângulo, qual plano que está atuando aquela tensão principal. Para isso, a gente usa aquela equação já dita, essa equação, de modo a substituir essas tensões aqui no plano pela tensão principal. E aí a gente chega a algo do tipo desse daqui, ó. Então, para cada uma daquelas expressões, vamos supor que eu quero calcular, então,
os ângulos correlacionado do plano correlacionado com os três eixos que aquele plano de sigma1 gera. Então a gente teria que resolver essas 4 equações simultaneamente. Uma delas é a combinação linear das outras. A quarta, que é essa daqui colocada, é uma relação trigonométrica clássica, que é a relação de Euler, que tem que ser usada para garantir que isso seja atendido. Então, ou seja, dado um sigma1, uma tensão principal, usando essas expressões, a gente consegue calcular qual que é o ângulo dessa faceta, qual que é o plano de atuação desse sigma1. Se a gente quiser isso fazer para o sigma2, é só substituir aqui por sigma2 e calcular um novo trio, de alfa, beta e teta. Okay? E, conforme eu já havia dito, também a gente pode representar, parametrizar aquelas relações do estado triplo de tensões, de forma que a gente consiga representar ele como um círculo de Mohr também. Okay? Então, aqui está a representação já colocada para vocês aqui, de como seria esse círculo de Mohr. A área achurada representa os pontos que o estado de tensão tripla pode atender. Então, para uma direção, a gente tem um par sigma tal, um outro sigma tal. E esse círculo de Mohr para o estado triplo, ele é formado pelo círculo de Mohr pelos estados duplos. Ó, esse círculo aqui ele é formado por sigma1, sigma2, e esse círculo é formado por sigma2, sigma3. E aí sigma1, sigma3 formam um círculo que varre todos os valores dos dois. E os valores que podem atuar de tensão do par sigma tal é o da região achurada. Ok? Aqui está um exemplo de um estado triplo de tensão. Ó, agora eu coloquei o eixo X aqui, o eixo Y aqui, o eixo Z aqui. Ó. O eixo X, a gente não tem sigma X é zero. Sigma X é zero. Ó, o tal, como que a gente determina esse tal? Olha aqui, vou mostrar para vocês claramente. Esse plano aqui, ó, é um plano. Qual que é a normal a esse plano? O vetor normal a esse plano, ele está na direção y. Então, as tensões que estão atuando aqui têm um subíndice y. Esse 100 aqui, ó, ele atua na direção z. Então, esse tal é o tal YZ. 100. Okay? Positivo, ó, porque a normal desse plano está no mesmo sentido que Y. E esse vetor aqui, ó, de 100, ele está apontando para o lado positivo de Z. Então, quando a normal do plano aponta para o lado positivo de Y e na direção do positivo de Z, ele é positivo. E esse daqui, ó, quem seria? Sigma Y comprimindo. Sigma Y comprimindo. Sigma Z comprimindo de 200. E esse tal é o mesmo que esse por simetria. Então, para esse estado triplo, a gente tem essas três tensões. As outras são nulas, dado do problema. Então, com isso, aqui estão nossas equações. Ok? É só substituir. Parece complicado, mas depois que você conseguiu dar nome às variáveis de forma correta, com os respectivos sinais, é fácil, é só jogar nessas fórmulas aqui, com cara de complicado, mas só fazer com cuidado, não esquecer dos sinais que estão envolvidos, que aí os invariantes são calculados, aquele ângulo também é calculado. Então, substituindo nas expressões das tensões principais, a gente chega a essas três tensões principais. A maior tensão de tração seria zero. Tração não tem, zero. E temos tensões de compressão de menos 38,2, que é o sigma2, e menos 263. Ou seja, o máximo valor de compressão é o sigma3, menos 262. Substituindo naquelas equações para sigma1, substituindo sigma1 nessa expressão, conhecido todos os outros conforme exemplo, nós chegamos à conclusão
que o plano que acontece σ1 é o plano igual a zero, né? Então, igual a zero. Então, era como se a maior tensão σ1 acontecesse justamente nesse plano. Ó. Então, esse daqui já é um plano principal, ok? E se fizermos isso para σ2, chegamos que os planos que acontecem, a maior tensão σ2 está a 59 graus, né, o θ, o beta 31 e o alfa a 0, ok? Ou seja, existe uma faceta indicada por esses três ângulos na qual ocorre a tensão σ2. Poderíamos fazer isso também para σ3. Bastar substituir nessa expressão aqui σ3 e com essas quatro relações obter os ângulos que a normal daquela faceta faz com o plano de tensão σ3. Ok? Bem, para finalizar, nós temos a lei de Hooke generalizada. Ok, o que isso quer dizer? Olha aqui, vamos lembrar nossas primeiras aulas, nós temos uma barra, ok? Com comprimento L inicial, L0, comprimento inicial, e vamos imaginar que nós estamos aplicando uma força P centrada. O que acontece? Lembra, se essa força é de tração, a barra longa de L0 ela vai para L, ok? Então ela tem uma variação de deslocamento, né, variação de comprimento, e aí lembra que nós geramos o que denominamos a deformação axial, que nada mais é que a variação de deslocamento pelo comprimento inicial, ΔL sobre L0. Isso é como se fosse uma taxa de variação de comprimento da barra. Se positivo, quer dizer que a barra alongou, se negativo, quer dizer que a barra encurtou. Ok, mas agora também podemos definir, olhem aqui, uma grandeza que é a variação, a deformação da deformação lateral. Olha aqui, quando você aplica essa tração aqui, ó, inicialmente essa altura aqui era B0, mas experimentalmente já é observado que conforme você alonga essa barra na direção, vamos supor, X, imaginando que aqui seja o eixo X, na direção Y, essa altura, essa altura aqui, ela diminui. Então, a gente pode relacionar uma deformação também na direção Y. Deformação na direção Y seria o B0 inicial, né, o B menos o B0, a variação de comprimento. Mas o B menos o B0 dá negativo, né? Então, conforme essa barra é alongada na direção X, na direção Y ela é encurtada. E existe uma grandeza física específica de cada material que mede essa variação. Essa grandeza física é o nosso conhecido coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson N nada mais é que a deformação dada uma aplicação de, né, vamos supor, apliquei uma força na direção X, então eu tenho uma taxa de variação na direção X, mas ocorre também uma deformação na direção Y. Só que se houve um alongamento na direção X, há um encurtamento na direção Y, então por isso esse sinal menos. Então ele mede essa variação de taxa que ocorre nas outras direções. Isso também valeria para a direção Z, imagine aqui ó, ao longo dessa espessura aqui, o mesmo fenômeno acontece. Essa característica para materiais homogêneos, materiais que a gente chama de isotrópicos, que têm as mesmas propriedades em todas as direções, em todos os pontos da barra, essa propriedade, esse coeficiente, ele é igual. Então, essa mesma taxa que acontece de variação nas outras direções é igual, tanto para Y quanto para Z. Okay? Aí, esse coeficiente de Poisson, para os materiais clássicos, ele é medido, já foi medido experimentalmente, ele varia entre 0,5, esse valor aqui. Okay? Ou seja, se nós alongarmos uma barra na direção X, na direção Y, na direção Z, ela encurta. Ela naturalmente encurta, de modo geral.
Assim, o que isso tem em correlação com a lei de Hooke? Simplesmente que se nós temos tensão na direção x, se nós temos P, né, nós temos sigma x. Sigma x, o que é? P sobre A. Então, se nós temos sigma x, ok? Se nós temos sigma x, e nas outras direções também há deformações, então, ó, se nós temos sigma x, só sigma x, nós temos deformação na direção x, ok. Mas se nós temos sigma x também, nós temos epsilon, nós temos deformação na outra direção, né, que é um fator multiplicativo do coeficiente de Poisson. É uma parcela da tensão que aconteceu em x, também multiplicada por aquele fator, que é o coeficiente de Poisson, temos deformação na direção y. E assim sucessivamente. Se nós temos sigma x, nós temos também epsilon z, nós temos deformação na direção z, que é devido àquela influência cruzada que acontece entre os eixos. E aí, se nós tivermos as outras tensões, elas influenciam nos respectivos eixos cruzados também. Ou seja, de modo geral, então, isso que a gente chama de lei de Hooke generalizada. Há uma influência entre tensão e deformação, não mais agora relacionada diretamente ao seu eixo, mas aí tem os efeitos cruzados, ok, dado pelo parâmetro que é o nosso coeficiente de Poisson. Isso para deformação e para as tensões longitudinais. Mas para as deformações transversais, para cisalhamento e para distorção, isso já não ocorre, não há esse acoplamento, são independentes. Aí a lei de Hooke, que a gente chamou para a relação entre tensão cisalhante e distorção, simplesmente é dada por coeficiente angular, que era o modo de elasticidade transversal. E eles são independentes, eles não são correlacionados. E também já foi mostrado, por fim, que existe uma relação, assim, entre o modo de elasticidade longitudinal, o modo de elasticidade transversal e esse coeficiente de Poisson. E aqui está a expressão que correlaciona essas três grandezas físicas, okay? Que são intrínsecas do material. Cada material tem o seu trio, E, G e Ni. Okay? Então, aqui nós finalizamos o curso de estado triplo de tensões e de lei de Hooke generalizada.